Olá, um abraço a todos que acompanham por dentro do grid. Estamos aqui para repercutir a corrida sprint do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, que teve a vitória de Max Verstappen neste sábado, 29 de julho de 2023. Você pode nos acompanhar no Twitter, YouTube, Telegram, @por dentro do grid, e também no Instagram, @por dentro do grid F1. Eu estou com o Vitor Aguiar para analisar o que aconteceu nessas 11 voltas e também antes das 11 voltas, mas destaco que a corrida, Vitor, antes de pedir aí o seu destaque, já vou dando aqui o meu, a corrida teve essa vitória de Verstappen sem novidades. A McLaren com Piastri chegou a mostrar ali um potencial, mas não foi algo tão efetivo. Em retas a equipe não se deu muito bem. E outro ponto que eu tinha anotado aqui é o pódio, entre aspas, né? Porque não é um pódio, mas Pierre Gasly chegando entre os 3 primeiros colocados. Daniel Ricciardo chegou em 10º lugar, não pontuou, em dado momento ele estava em 8º, que na sprint só pontuou os 8 primeiros, mas terminou num 10º lugar, admirável, na minha visão. Quais são os seus destaques? Antes de tudo, boa tarde, Matheus. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo, independente do horário. Eu vou começar por esse último ponto que tu falou. Eu acho que Ricardo acabou sendo um destaque ali. Seria o primeiro ponto de Ricardo nesse retorno à Fórmula 1, justamente quando ele substituiu um piloto que não conseguiu pontuar em um período muito mais longo que esse pequeno tempo que o Ricardo teve na sua volta, e bateu na trave, mas observando, ainda assim, sai positivamente, porque, mais uma vez, na comparação direta com o Yuki Tsunoda, ele ganhou disparadamente. Ficou muito à frente do companheiro de equipe. Mas, no fim, realmente, os principais destaques não tem como ser outros. A Red Bull, como sempre, completamente dominadora. Ganhou, Verstappen nem percebeu que estava correndo, já tinha ganho. Em segundo, chegando em segundo, o Lando Norris, o Oscar Piastri, que conseguiu pela primeira vez na Fórmula 1 ser o primeiro piloto em uma corrida, tá ali correndo no primeiro lugar. Óbvio, foi uma experiência muito curta, não é uma corrida de Fórmula 1 propriamente dita, a sprint é contada diferentemente para as estatísticas, mas ainda assim é a primeira vez que ele tem essa experiência de liderar o pelotão na Fórmula 1. E o Pierre Gasly completando esse pódio, entre aspas, justamente depois de uma sequência terrível que a Alpine vinha. Eu acho que realmente o pódio reflete bem os destaques desse sábado. Muito bem, Vitor. Vamos falar agora sobre Max Verstappen, vencedor da corrida sprint. Sem surpresas, né? Apesar de não ter parado ali na primeira volta, que foi quando vários pilotos, 10 pilotos, na verdade, cada equipe pararam, e a Red Bull escolheu para Pérez e para Verstappen na segunda, até para ele abrir uma margem melhor, apesar de ter voltado em segundo, rapidamente assumiu e retomou a primeira posição, venceu a 5ª sprint da carreira. É o rei das sprints, além do rei recente das corridas. Pois é, o Verstappen tem mais vitórias em sprint que todos os outros pilotos na história da Fórmula 1 somadas. O Verstappen tem 5, Valtteri Bottas ganhou 2, Sérgio Pérez e George Russell têm uma vitória cada. Lewis Hamilton, por exemplo, nunca ganhou a corrida sprint. O Verstappen tem 5 vitórias em sprint. Agora 5 de 9 sprints já disputadas na história da Fórmula 1. Mas o que me chamou a atenção nessa questão, essa opção da Red Bull em não chamar o Verstappen logo na primeira volta, esperar para a segunda, é que, em teoria, o Verstappen fez uma primeira volta com um pneu muito pior que todos os outros. Aquela pista não estava mais adaptada, digamos assim, para um pneu de pista molhada. Era uma pista para pneu intermediário, mas o Verstappen conseguiu, em uma volta, com um pneu pior que todo mundo, depois que todos os 20 pilotos tinham parado no box, ele ser o segundo piloto. Ele era o segundo, mesmo tendo dado uma volta com um pneu muito pior que todo o resto. Então isso, para mim, deixa óbvio, não é surpresa para ninguém que o carro da Red Bull é muito superior, que o Verstappen é, se não o mais habilidoso, pelo menos um dos 3 ou 4 pilotos mais habilidosos, mas essa vantagem toda escancara demais essa superioridade. É verdade, concordo plenamente com você, Vitor, e
eu, na verdade, nem tenho muito a acrescentar diante desse cenário aí, viu? Porque a gente já tem falado reiteradamente aqui sobre essa situação de Verstappen, esse domínio dele e esse potencial que ele tem também. Obviamente, ele não pode ser, quando a gente fala assim, a Fórmula 1 tá ficando um pouco sem graça, porque a Red Bull tá ganhando demais, mas ele não tem nada a ver com isso, ele não pode ser penalizado por essa eventual crítica e ressalva que a gente faça, né? E ganhou, apesar dessa questão das condições adversas em tese, né? Porque teve que parar logo no começo, teve um dado momento que a pista estava molhada logo bem no começo mesmo, que já não estava tão molhada, mas venceu e, enfim, Verstappen foi Verstappen, sem novidades para a gente. Agora, no começo da corrida, Vitor, antes de começar, tivemos ali aquele imbróglio se teria ou não a largada. Claro que no automobilismo, qualquer segurança a mais é bem-vinda, mas eles demoraram demais ou não, na sua visão, a largar? Eu acho que sim, porque teve um momento que as imagens mostravam claramente que as pistas estavam secas, a pista estava seca e eles mesmo assim não resolveram. Pois é, eu concordo contigo, Matheus. Eu acho que ficou uma indefinição muito grande, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Originalmente, a sprint estava marcada para 11h30 da manhã. Isso antes de começar os eventos no dia de hoje. Com as fortes chuvas, acabaram atrasando algumas coisas e isso foi empurrado para 12h05. A Logo cedo, largada. ainda durante a shootout, Sim, teve esse anúncio. sim, sim. Classificação sprint. Com alguma antecedência, isso foi adiado para 12h05. E depois, no fim, a largada aconteceu apenas às 12h35, a largada, no caso, da volta de formação. E ficou muito em definição. E as informações também muito trocadas. Vai parar de chover daqui a 2 minutos, vai poder começar. Vai parar de chover daqui a 5. Tinha gente que ia dizer que ia parar de chover daqui a 12. Meteorologia não é uma ciência exata, de certa forma. Existe uma previsão, não é uma certeza. Então, tudo ali acabou ficando uma dúvida e o processo acabou demorando muito mais do que todo mundo gostaria. E no fim, eu acho que acaba trazendo lembranças de uma coisa que, inclusive, tu comentou no grupo, Matheus, que é Spa 2021. A gente teve uma lembrança muito recente de uma corrida que ficou a mesma coisa. Não, a chuva vai parar, a gente vai voltar daqui a pouco. Vai parar, daqui a pouco volta. Vai fazer assim. E cada hora surgindo um discurso diferente e, no fim, acabou, por bem dizer, não tendo a corrida. Teve 2 voltas atrás no safety car que a gente não pode nem chamar de corrida na prática. Dessa vez não foi isso. A largada foi adiada, ficou aquela interrogação, mas pelo menos ela aconteceu com atraso aceitável, digamos assim. Meia hora não é o ideal, mas dá para passar. Sim. É isso. Concordo integralmente, mas pelo menos teve. Fico alerta para esse domingo, né? Que tem uma previsão de chuva, embora menor do que o sábado, para ver como será o procedimento e tomara que não se repita 2021 efetivamente no domingo, que foi quando aconteceu o imbróglio no ano passado. Agora foram 5 voltas, só para aprofundar aqui, e depois a largada dos boxes. Na verdade, a largada não foi nem dos boxes, né? Foi atrás do safety car, correndo sem necessidade da largada estática com semáforo. Largada nos boxes na prática, porque se a gente for falar na prática, metade do grid entrou no box na primeira volta, metade entrou no box na segunda. Na verdade, a largada então foi na volta 3. Não cruzaram. Na volta 3. É mais ou menos isso. Metade dos carros não cruzaram a linha de largada na hora da largada, cruzaram só na volta 2. Então, é uma largada bastante curiosa. Eu, inclusive, esperava que logo o primeiro carro, o Max Verstappen, já entrasse, mas não foi o caso. E puxando assim da memória, a gente já viu. Não é a mesma situação, claro, mas a gente já viu assim, uma situação bastante curiosa como essa. Não vou lembrar qual foi o GP, mas aquele que o Lewis Hamilton liderava, o safety car entra, o Hamilton vai fazer o posicionamento e todos os outros entram no box para trocar pneu e largar dos boxes. Acaba sendo uma situação curiosa, basicamente como aquela. Pedir para você fazer a sua inscrição no nosso canal e deixar seu like aqui no vídeo também. Verstappen, Piastri e Gasly formaram aí o top 3 nessa sprint da Bélgica
E tem ameaça para Norris aí na posição de piloto principal da McLaren ou não? Ou é uma situação momentânea? Eu acho que ainda é cedo. Eu acho que ainda é cedo. O Piastri acabou de ter essa primeira experiência à frente do pelotão, como eu tinha falado antes. O Piastri é um garoto muito promissor, tanto que teve aquela briga toda entre McLaren e Alpine no ano passado, pelo passe do Oscar Piastri, digamos assim. Então isso mostra o quanto a Fórmula 1 valoriza, já valorizava de antes o Oscar Piastri, ele está mostrando resultado. Começou mal, porque a McLaren toda estava mal, mas quando a equipe cresceu, quando o carro evoluiu junto. Ele vem apresentando resultados, bateu já 2 vezes na trave do pódio, e dessa vez conseguiu mais uma boa apresentação, conseguiu andar por pouquinho tempo que fosse, mas andar na frente do pelotão, sentir ali o cheirinho do safety car, mas eu acho que ainda não é uma ameaça para o Lando Norris, que também, convenhamos, é um piloto muito tarimbado, um piloto muito reconhecido, com muitos resultados apresentados na McLaren, nessa e em outras temporadas. Nessa temporada a gente tem que lembrar que ele está melhor que o Piastri. Esse é o primeiro dia que a gente olha e a gente diz, ok, o resultado do Piastri foi superior. É verdade. E agora o Piastri, ele também foi, claro, teve o ritmo da McLaren, embora não foi muito boa em retas hoje, mas a gente pode dizer, Vitor, que isso foi muito fruto também da boa classificação sprint que ele fez mais cedo, né? A posição que ele largou foi muito importante para ele terminar aí no top 2, né? Não foi nem no top 3, ele terminou em segundo, então no top 2. E quando o Verstappen chegou e se aproximou, ele não tinha o que fazer. Nem valia a pena tentar uma luta, a verdade é essa. Eu tenho para mim que às vezes os pilotos tentam vir Verstappen, é melhor não lutar para não desgastar pneu, já sabe que vai ficar para trás, se brigar vai uma volta ou duas depois ser ultrapassado, tem perigo de ter uma colisão, então não vale a pena, né? E certamente foi isso que ele pensou. Exato. Só para reafirmar um pontinho do que tu falou, eu concordo, ele foi muito beneficiado por ter conseguido largar na posição boa, mas reforçando, ele largou na posição boa porque ele foi bem também no shootout, quase chegou nessa quadra perto sprint. de Verstappen. 0,011, ou seja, 11 centésimos. Pois é, então, assim, até certo ponto dá para dizer que ele ter ido bem é o mérito dele em dobro, porque ele foi bem de manhã, no primeiro evento e no segundo evento. Então... Sim, sim. E no primeiro é determinante, muitas vezes, para o segundo. Na verdade, não é determinante. É um bom caminho para ir bem no segundo. Claro que às vezes tem gente que não vai bem e se recupera. E afinal, a corrida existe para isso. Não seria só de logo cedo a etapa shootout. Mas para isso existiu a recuperação. Agora, quem não foi bem foi Pérez. Agora, ele não foi bem porque foi atingido aí por uma colisão, né, de Hamilton. Hamilton foi punido em 5 segundos e acabou desabando na classificação, né, de quarto para sétimo com essa punição, mas quem desabou mesmo foi Pérez, saiu no prejuízo maior. Foi atingido, chegou a ser ultrapassado por Hamilton depois da colisão, Sainz e Leclerc, depois saiu da pista, voltou em 12º, chegou a cair para 15º, depois eu não lembro se ele chegou a subir um pouco, mas ficou lá fora do top 10, que hoje efetivamente é top 8, que é quem pontua, lá para trás, e acabou que não completou a prova, saiu, se retirou, chegou até aí para a brita aí, para a área de brita, de pedras, mas não voltou para a pista. Agora, dessa vez, não foi o fator Pérez, né, Vitor? Foi um fator externo, digamos assim. Agora, você acha que o contexto dele não ter vindo bem, não na última, mas naquelas 5 corridas nas classificações que ele não passou sequer por Q3, pode ainda assim respingar um pouco nele, sobretudo na Red Bull, mesmo ele não tendo tido culpa efetiva hoje? Sobre hoje, realmente, definitivamente não tem nenhuma interferência nesse desempenho ruim dele, foi um toque com o Hamilton, tanto foi culpa do Hamilton que o Hamilton foi punido, e no fim ele acabou despencando, como tu já explicou bem, mas é aquela, existe um reflexo, não tem como, agora o Pérez se recuperou, agora o Pérez está no nível mais estável, então esquece aquilo que passou antes. Não é assim que funciona. Aquilo vai ficar com uma manchinha em toda a análise do Sérgio Pérez, pensando em uma renovação, pensando em permanência para 2024, mas a curto prazo, efetivamente, para a próxima corrida,
para o GP da Holanda, dos Países Baixos, quando voltar, para quando for fazer a sequência da temporada na Ásia. Eu acho que isso não vai ter mais muita influência, até porque ele conseguiu um resultado bom na última prova, ele vai largar numa posição ok amanhã, e depois, agora vai vir um período de pausa, vou vir 3 semanas para colocar tudo em banho-maria, para resfriar, para acalmar e para se recuperar. Então, eu acho que não vai ter, a nível psicológico, digamos assim, não vai ter muito reflexo no Pérez para a sequência da temporada, não. Agora, para análise de uma renovação, de uma sequência na equipe para o ano que vem, e se essa queda de desempenho recente que ele teve vai entrar ali com uma marcaçãozinha, com certeza. Lembrando que esse choque aí foi quando eles estavam travando uma disputa pela 4ª posição. Quem foi beneficiado por isso indiretamente, mas também não tem nada a ver, porque estava fazendo uma boa corrida, foi Pierre Gasly, que acabou em 3º lugar hoje, em uma posição boa, sobretudo dentro do contexto do fim de semana da equipe Alpine, com as anunciadas saídas do CEO e também do diretor esportivo da equipe. Teve outro integrante também, são 3 ao todo, mas principalmente esses 2, que estão deixando a Alpine já agora após o Grande Prêmio da Bélgica, ou seja, a Alpine volta para a segunda parte, para o segundo momento do campeonato em Zandvoort, na Holanda, já com uma nova cúpula de comando no fim de semana de Zandvoort, que tem como domingo 27 de agosto, daqui a 3 semanas. Lembrando que daqui para lá você vai ter conteúdos no Por Dentro do Grid, normalmente, de temas mais tranquilos, mais frios, temas frios e quentes ao mesmo tempo, e mais aprofundado, que a gente vai ter mais tempo para isso. Agora, Gasly voltou, Vitor? Agora voltou para ficar ou não? Para ficar eu acho difícil. Eu acho que não é apenas o contexto da Alpine nesse fim de semana com esse rebuliço interno todo. Foram esses 2 carros que tu falou que saiu, a terceira saída foi do engenheiro que vai assumir o posto de chefe técnico da Williams. Não sei se ele viu que estava saindo da Alpine e acertou com a Williams, se a Williams chamou e a Alpine liberou, não sei qual foi a ordem, mas o fato é que ele vai fazer a troca para se tornar chefe de operações técnicas da Williams. Mas não é apenas essa questão que eu acho que fica de observação sobre a Alpine, porque a Alpine vem numa sequência muito ruim no campeonato. Na última corrida, a gente viu 2 Alpines que não completaram. A gente viu na corrida anterior 2 Alpines que não chegaram à zona de pontuação. Então, a Alpine é o carro que. Mais que a Aston Martin. A Alpine, hoje, na minha visão, é o carro que mais regrediu em relação ao início da temporada e está numa situação bem perigosa. Aquilo que parecia que ele ia caminhar tranquilamente para um 5º lugar na temporada, atrás de Aston Martin, Ferrari, Mercedes e Red Bull, já viu a McLaren tomar de folga esse 4º lugar e esse 5º lugar, e nem tem mais sonho de brigar com a McLaren nessa temporada. Então a situação da Alpine está muito ruim, tanto no campeonato quanto internamente, apesar de ter uma dupla boa de pilotos, e esse resultado pode ser pelo menos um alívio, uma respirada, assim, a gente está aqui, a gente está brigando em alguma coisa ainda. Eu acho que pode ser só esse respiro, porque a sequência vinha muito ruim, apesar de ter um pódio nem tão distante assim com o Ocon. Tá mutado, Matheus. É isso, algumas coisas rápidas. Verstappen fez a melhor volta da prova, mas não tem um ponto isso, porque é sprint, e foi 1 segundo mais rápido nessa volta mais rápida dele do que a segunda volta mais rápida de todo o grid, que foi de Oscar Piastri. E um dado interno da McLaren, Piastri foi 0,82 segundos por volta mais rápido do que Lando Norris. É expressivo isso, né? Não chegou a 1 segundo, mas 4/5 de segundo, para ficar claro, que é 0,82. Sérgio Pérez... Mas assim, só para colocar um asterisco nisso também, sim. Norris tinha o problema de estar no meio de tráfego. O Piastri não enfrentou isso. Então... Mas algumas vezes teve isso e não foi tão expressivo assim. Não, sim, eu estou dizendo só que existe esse pequeno asterisco ali. Sim, sim. Pérez disse que está ansioso amanhã para recuperar pontos e que Hamilton basicamente arrancou todo o lado direito do carro, e com isso perdemos, segundo Pérez. Ele disse que a Red Bull perdeu o carro dele
então perdemos toda a carga, disse Sérgio Pérez. Para a gente caminhar aqui para o fim da live, tivemos um dia muito bom para o Brasil, na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Enzo Fittipaldi na Fórmula 2 e Caio Collet na Fórmula 3 venceram para o Brasil. Enzo levou até a bandeira brasileira. Enzo, que está em 8º lugar na Fórmula 2, a vitória na sprint traz 10 pontos para ele, larga em 8º na prova deste domingo. Gabriel Bortoleto na Fórmula 3 é o líder da categoria, com 36 pontos de vantagem. E na sprint ele não terminou a prova, não pontuou, larga em 15º amanhã. Caio Collet ganhou a sprint, como eu falei, larga em 9º amanhã. E na Fórmula 3, Alberto Faria, ele terminou a corrida em 31º. Isso? Terminou em 18º. Não, terminou em 18º. Ele é 31º. Explica aí, Vitor, que eu não acompanhei, então... Ele terminou a corrida em 18º, ele é 31º na temporada, e amanhã ele vai largar na 30ª posição. São quantos carros, Vitor, no grid da Fórmula 3? São, salvo engano, 30, só que sempre tem mudanças nas equipes no meio da temporada, então a classificação termina com uns 35, 36, 37. Ah, sim. Entendi. Então é isso. Parabéns para o Brasil, né, Vitor? Vitórias importantes para animar o automobilismo brasileiro. Exato. E amanhã ainda existe uma mínima chance de Gabriel Bortoleto conseguir garantir o título antecipado. Ele precisa terminar o domingo com 40 pontos de vantagem. Em teoria, não é tão difícil quando a gente olha para a pontuação, ele tem 36 pontos de vantagem, só que como ele larga em 15º, e um dos concorrentes diretos, o vice-líder, vai largar na pole position, e o outro concorrente direto larga em 6º ou 5º, não me recordo agora, é muito difícil ele recuperar essas posições e terminar fazendo 4 pontos a mais que esses pilotos. Mas ainda assim, existe a possibilidade. E caso ele não consiga, ainda vai ter em setembro a corrida de Monza, que é a última da temporada, e dessa vez sim ele chega como favorito, independente do que acontecer amanhã. Últimos vencedores do Grande Prêmio da Bélgica: Max Verstappen 2 vezes, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Hamilton, na verdade, 2 vezes, né? 2017 e 2020. Maior vencedor, Michael Schumacher, com 8. Ayrton Senna vem em seguida com 5. Recorde em pole position, Hamilton em 2020 e Bottas em corrida em 2018. Bottas estava na Mercedes da época, portanto, a Mercedes tem as duas marcas aí. 44 voltas no circuito, 7 quilômetros no circuito bem longo, o mais longo do calendário. São 20 curvas, os pneus disponíveis serão C2, C3 e C4, sendo C4 o mais macio dessas 3 opções disponíveis dessa vez, e o segundo mais macio entre todas as opções da Fórmula 1. O GP vai acontecer às 10 da manhã, só que antes, se você quiser acordar cedinho, 3h30 tem Fórmula 3 e 5 da manhã tem Fórmula 2. O GP da Bélgica é às 10, e assim que tiver o pódio, a gente está aqui com uma live para falar tudo o que aconteceu lá em Spa-Francorchamps. Depois, de tarde, 12h30, tem Fórmula Truck em Goiânia, capital de Goiás. 13 horas, 1 da tarde, tem Fórmula E, última etapa da temporada em Londres, e às 16 em Richmond, tem uma etapa da NASCAR, e, claro, sempre tem alguma coisa nova nas nossas redes, no nosso YouTube. A gente está sempre trazendo alguma novidade, né, Matheus? Isso, amanhã estaremos aqui, Vitor, logo após a corrida no canal do Por Dentro do Grid, 10 da manhã a corrida, pode ser que atrase por causa da chuva, mas a gente vai estar aqui, e você vai estar com a gente, lembrando, acompanhe o Por Dentro do Grid no Instagram, @Por Dentro do Grid F1, também no YouTube, no Telegram e no Twitter, @Por Dentro do Grid. Agradeço a Vitor Aguiar pela participação e a você por acompanhar o canal do Por Dentro do Grid. Deixe seu like aqui no vídeo e faça sua inscrição no nosso canal. Amanhã, neste domingo, na verdade, você pode já estar vendo a live no domingo, após a corrida, Vitor Aguiar estará aqui com Lucas Holanda, repercutindo tudo o que aconteceu no Grande Prêmio da Bélgica. Essa é a minha última participação antes do recesso da Fórmula 1, mas a gente vai estar muito por aqui. Valeu, Vitor, um abraço, até a próxima. Valeu, Matheus, valeu, pessoal, e até o domingo.